Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do nono ano. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Aston Farias, professor de Geografia, em mais uma videoaula. Vamos lá? Vamos estar aí dando continuidade ao nosso estudo sobre a Europa, iniciando aí especificamente a Europa dos 28 ou a União Europeia, ok? Vamos lá? Então nós vamos ter aí, as origens da União Europeia remontam ao final da Segunda Guerra Mundial, quando os países europeus, debilitados pelos sucessivos conflitos, uniram-se em busca de estabilização política e econômica. Assim, para estimular o comércio e eliminar barreiras alfandegárias, criou-se em 1948 o Benelux, uma organização econômica formada pela Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Então, nós vamos ter aí a Europa, pós uma Segunda Guerra Mundial, totalmente destruída, arrasada, certo? Então esses três países vão se unir economicamente, formar o Benelux, que justamente são as iniciais desses três países, tá certo? Como vocês podem ver, B de Bélgica, Nelux, Nederland, ou seja, Holanda ou Países Baixos, e Luxemburgo, tá certo? Esse pequeno país aqui na fronteira com a Bélgica. Então esses três países se unem economicamente, então países fontes de recursos minerais como minério de ferro e carvão mineral, tá certo? Justamente propício para o desenvolvimento das indústrias. Então eles vão se unir justamente aí em 1948 e vai justamente dar início o primeiro bloco econômico do mundo, que é justamente onde se dá origem ao que nós conhecemos hoje pela União Europeia. Então, os integrantes, como vocês podem ver aqui, justamente Bélgica, Holanda e Luxemburgo, ok? Em 1952, vão criar a Comunidade Econômica, tá certo? Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, SECA. Então, quem vai fazer parte do SECA? Justamente o Benelux, tá certo? Os três que deram origem, que é o Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, e vão se aliar, vão somar forças, tá certo? Essa aliança com a França, a Alemanha e a Itália. Então, em 1952, esse início aqui da União Europeia deixa de se chamar Benelux e passa a se chamar CECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Ok? 1957, com a assinatura do Tratado de Roma, na Itália, certo? Se cria a Comunidade Econômica Europeia, o CE, ou também como alguns chamavam, MCE, Mercado Comum Europeu. Quem vai fazer parte desse CE, dessa comunidade ou desse mercado? Então vão ser os países do SECA. Só lembrando, o SECA vai ser o Benelux, tá certo? O Benelux, mas como nós já vimos anteriormente aqui, mas a França, a Alemanha e Itália, tá certo? Então, além desses do SECA, nós vamos ter justamente o ingresso aí, o ingresso do Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, Grécia, Portugal e Espanha. Então, em 1957, tá certo? Vai surgir aí com essa nomenclatura, Comunidade Econômica Europeia, o Mercado Comum Europeu. Então, vai ser os países do SECA, mais esses países aqui. Enfim, a União Europeia, 1992, com a assinatura do Tratado de Maastricht, certo? Que é uma área universitária, uma cidade universitária da Holanda, foi assinado esse tratado que justamente vai denominar essa organização que anteriormente se chamava de, como vocês podem ver aqui, tá certo? De Comunidade Econômica Europeia, o Mercado Comum Europeu, passa a se chamar, a partir de agora, União Europeia. Então, nós vamos ter, além, em 1992, além dos países da Comunidade Econômica Europeia, nós vamos ter também a entrada de mais três: Suécia, Áustria e Finlândia, tá certo? Pelo menos, nós vamos ter aí pleiteando a entrada desses países, como nós vamos ver. Então, 1999, voltar aqui, 1999, nós vamos ter aí a adoção de uma moeda única por 12 países, chamada Zona do Euro, certo?
A Grécia, 99. Nós vamos ter aqui, foi a adoção em 99, a Grécia vai entrar em 2001, então ficam de fora o Reino Unido, a Suécia e a Dinamarca. Então são esses 3 países que não aceitam fazer com que o euro se torne a moeda principal desses países. Então essa moeda circula lá até os dias de hoje normalmente, só que eles continuam ainda com as suas principais moedas, tá certo? Como é o caso do Reino Unido com a sua libra esterlina e por aí vai. Nós vamos ter aqui essa moeda que foi criada, essa zona em 99, mas ela começa a entrar realmente em circulação, o euro, certo? Como nós podemos ver o símbolo aqui do euro, a partir do dia 1 de janeiro de 2002. Então nós vamos ter aqui 2004. Então 2004 nós vamos ter mais 10 novos membros que vão ingressar justamente aí já na União Europeia. São aceitos a Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, a Eslováquia, a Hungria, Eslovênia, Malta e Chipre, certo? Lembrando que são 2 ilhas ali naquela região do Mediterrâneo, ali próximo à Itália. Estão sendo os 8 primeiros países ex-socialistas. Então, tirando esses 2, os outros 8, tá certo? Esses 8 países são tudo ex-socialista. E o destaque aqui que nós vamos falar aqui é a Estônia, Letônia e Lituânia, que são justamente 3 ex-repúblicas, são 3 ex-repúblicas socialistas, certo? Então foram 3 daqueles 15 países que formavam a União Europeia, que formava a União Soviética, e após a dissolução da União Soviética, esses 3 países, tá certo? Ingressaram logo através de medidas, de solicitações, de ações, para justamente serem aceitos pela União Europeia. Então eles foram os 3, daqui esses 3 foram aqueles 3 dos 15 países que não ingressaram na CEI, na Comunidade de Estados Independentes. Então, os outros 12 ex-repúblicas, incluindo a Rússia, sobre o comando da Rússia, vão criar a CEI, e esses 3 vão justamente aqui aderir à União Europeia. Então, o problema aqui vai ser justamente isso. Vai ser o ingresso de ex-países socialistas, países com a economia fraca, uma economia empobrecida, tá certo? Que vão fazer parte justamente de um bloco formado até então por países ricos, países fortes. Então aí, em 2000, como vocês puderam ver aqui, tá certo? Em 2004, com a entrada desses 10 países, 8 ex-socialistas e 2 não dois não socialistas, como é o caso de Malta e Chipre, certo? Nós vamos ter aí justamente a União Europeia formada por 25 países. E ficou nisso? Não, não parou nisso não. No início nós vimos, são 28. Então, peraí, estão faltando 3, né? Então, o que é que nós vamos ter aqui? Uma Europa ainda incompleta. Então, nós vamos ter a Suíça. Apesar de não integrar o bloco, já existe livre circulação de serviços e pessoas aí na Suíça. Então, a Suíça faz parte, é um dos 25? Não. Mas lá, tranquilamente, é como se a Suíça estivesse já inserida na União Europeia. Noruega. Em plebiscito em 1994, a população rejeita a entrada na União Europeia. Então, a Noruega também, por conta da própria população, tá certo, que rejeitou, não quis fazer parte da União Europeia. E os países balcânicos, aqueles países ali onde ficam justamente a região dos Balcãs, tá certo? Então, também ali tem problemas internos de guerras anteriores e a situação de Kosovo. E a pobreza em alguma das regiões dificulta o ingresso de alguns países. Então, alguns países aqui, países balcânicos, pleiteiam entrar, mas só que estão sendo rejeitados a entrada desses países justamente por conta desses problemas, certo? E um outro problema nós vamos ter Turquia, que vamos estar falando posteriormente também a questão da Turquia. Então, o que acontece? Aqui nós já vamos ter, em 2007, nós vamos ter justamente a entrada de mais 2 países do leste europeu, ou seja, 2 países que são ex-socialistas, que é o caso da Bulgária e da Romênia, tá certo? Então, formando 27, ainda falta 1. E por último, o 28º membro é a Croácia. Então, em 2003, tá certo? Tivemos a entrada da Croácia, que marca o início de possíveis membros da Península Balcânica. Então, das primeiras, vamos dizer assim, país da Península Balcânica que é aceito pela União Europeia,
tá certo? Então esse foi o último país a ingressar na União Europeia, 2013, que foi a Croácia. Então aqui nós vamos ter, como eu já falei, a questão da Turquia, certo? E por que a Turquia, que pleiteia já há alguns anos e até agora não teve a sua solicitação de ingresso aceita? Então por quê? Primeiro, eles questionam, apenas 3% do seu território é no continente europeu, certo? Então, além disso, faz fronteira com o Iraque, tem 73% milhões de habitantes são pobres, e 97% da sua população islâmica. Então apresenta também problemas com desrespeito, certo, aos direitos humanos em relação aos curdos e às mulheres. É um país que não respeita os direitos humanos. É um país que democraticamente, entre aspas, não é democrático, tá certo? E também, além dessa questão da população islâmica, que justamente eles têm muito medo, pessoal, a população da Europa, com relação aos atentados, certo? Com relação a essas pessoas do mundo islâmico. Enfim, tantos problemas, talvez o ingresso ocorrerá apenas então é uma incógnita, ninguém sabe. Além disso também, uma das diretrizes para se ingressar na União Europeia tem que ser um país democrático, um país economicamente rico, respeitar os direitos humanos, ser democrático e não ter nenhuma relação de conflito com nenhum dos países que formam a União Europeia, certo? Então, na Turquia ele tem um problema territorial, um conflito territorial justamente com a ilha de Chipre, que é um dos que fazem parte da União Europeia. Então, por conta disso também, dentre todos esses fatores e mais esse, é que a União Europeia até hoje não acatou a Turquia como sendo um membro também da União Europeia. E quando será que ela vai ingressar? Aí isso aqui, como eu já falei para vocês, né? Ninguém sabe, isso aqui é uma incógnita, ok? Então, e por último, nós vamos ter aqui justamente um outro problema que a União Europeia está enfrentando nos dias atuais, que foi um plebiscito que aconteceu no Reino Unido, justamente onde a maior parte da população optou, certo, no Brexit, que é justamente a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, eles estão em processo justamente aí para haver essa saída da União Europeia, justamente do Reino Unido. Ei, você, é você mesmo. É um filho, dom divino, obra de Deus, tá certo? Então, para você, independente de qualquer situação que você esteja com a sua família, certo? Mas saiba disso, que você, filho, filha, é um dom divino, é uma obra de Deus. Então, por isso nós devemos respeitar, tá certo? Os 10 mandamentos com destaque especial, esse aqui quando se refere a pai e mãe. Então, honra teu pai e tua mãe, tá bom? Fica aqui a dica para vocês. Então, eu vou me despedindo por aqui. Fiquem na santa paz de Deus. Um cheiro no coração e até a próxima, se Deus quiser e assim Ele permitir. Tchau. Fui.